Segunda parte do Bullenberg. Já falámos do tema na primeira parte, a questão da alegada guerra cambial, que por esta altura estará a fazer desvalorizar várias moedas mundiais e, consequência disso, e não só, o euro tem estado a valorizar ao longo dos últimos meses e já começam a chegar alguns sinais de alerta relativamente à força da moeda única. Ora, vamos então olhar para esse tema. Nuno, olhando para o valor do euro e dividindo aqui eventualmente em duas partes, podemos dizer que o euro está demasiado forte para a Europa e demasiado forte para Portugal? Ou demasiado forte para Portugal? Para Portugal, com certeza que estará demasiado forte. Sempre esteve e a minha visão, enquanto a arquitetura do euro se mantiver tal como está, vai estar sempre demasiado valorizado para aquilo que é a nossa economia, ou seja, pelo menos para um valor que não é compatível com o grau de desenvolvimento e de competitividade da nossa economia. E isto, infelizmente, vai acontecer, pelo menos nos próximos 10 anos, 20 anos, a não ser que Portugal, de facto, faça uma inflexão muito acentuada dos seus níveis de competitividade, que, enfim, tem-se tentado nos últimos tempos, não sei se da melhor maneira, mas são sempre medidas muito difíceis de implementar, e reativar uma economia via fatores de competitividade e sem desvalorizações competitivas é muito complicado. E, portanto, Portugal, neste caso, é um dos países mais afetados, tal como todos os países periféricos. Uma economia como a alemã, que é competitiva por natureza e cujos produtos, ou os produtos que exportam normalmente capital goods, são menos sujeitos à concorrência e à concorrência externa, e, portanto, a elasticidade da procura das potências alemãs não é muito significativa, e, portanto, para a Alemanha é uma situação quase win-win, embora também não é desejável, por assim dizer, ter uma moeda demasiadamente forte. Mas, de facto, desde que assistimos, há 11 anos que temos euro, 12 anos que temos euro, desde que assistimos à implementação do euro, já observámos oscilações muito significativas. O euro, quando passou a ser moeda de transação na Europa e no mundo, veio para a paridade, estava na paridade face ao dólar norte-americano. Em meados de 2002, creio eu que chegou a 0,78, 0,77, e já chegou agora, em 2011, 2010, não sei precisar, a 1,60. E estamos aqui todos na mesma, não é? Portanto, neste intervalo de tempo as economias cresceram, na maior parte dos casos cresceram durante mais tempo do que propriamente tiveram períodos recessivos. Os períodos recessivos não foram pautados pelo crescimento da economia, da moeda propriamente dita, ou havia outros fatores, normalmente como a instabilidade financeira, como o caso Lehman, como a crise das dívidas soberanas. Portanto, é um fator, claro, a ter em consideração e que pode aqui provocar alguma instabilidade adicional. Especialmente na Europa, a Europa pode ser especialmente atingida porque não tem ferramentas e o Banco Central Europeu tem uma atitude muito passiva na gestão da sua taxa cambial, ao contrário de outros bancos centrais, que são mais assertivos, embora não o digam, são muito mais assertivos e estão muito mais preocupados com a condução da sua política cambial, nomeadamente os Estados Unidos, embora não o digam, é algo que normalmente os preocupa, e nomeadamente os mercados emergentes, a China, os Brasis, que são muito sensíveis, economias muito sensíveis às oscilações cambiais. E, portanto, de certa forma... Mas no Banco Central Europeu, por esta altura e perante essa análise que fizeste das diferenças que há na Europa relativamente à força do euro, já estarão a tocar campainhas de alerta no BCE? Não parece. Embora é muito difícil dizer qual é que é o valor justo. Não alerta para qual é o valor justo de uma... Nunca vi, não se plasma numa forma matemática qual é que é o fair value de uma... Embora haja várias aproximações, qual é que é o fair value da taxa cambial do euro face ao dólar ou do euro face a outras moedas ou um cabaz de moedas. A verdade é que nada indica que nós estejamos ainda dentro de um intervalo aceitável. Eu só, ainda voltando um pouco atrás, adicionava e isto é uma novidade, a estes países ou estes bancos centrais que estão a ter uma preocupação assinalável com a sua taxa de câmbio. O Japão acaba por ser uma novidade, tem tido uma postura muito mais agressiva relativamente à sua política monetária. Aliás, alterou o seu target de inflação para 2% nas últimas 2 semanas. Está com uma política monetária muito mais agressiva e até já equaciona políticas monetárias não convencionais, embora tenham ficado na gaveta aparentemente vão ficar na gaveta durante mais 6 meses ou até o final do ano. Mas a verdade é que vamos ter cada vez mais países a olhar para a taxa de câmbio como um fator de competitividade e como um fator
de posicionar as suas economias da forma que mais lhes convém. E isso parece-me que é assinalável e é um movimento que veio para ficar. E daí que se tenha então criado o termo da guerra cambial, que até foi lançado originalmente pelo ministro brasileiro. E como dizia o Nuno, temos aqui vários bancos centrais já a posicionar-se para esta guerra cambial, entre aspas. Todos, menos o Banco Central Europeu. Pois, o Banco Central Europeu é um bocadinho, se quisermos ver uma aula dos vários bancos centrais, eu diria que o Banco Central Europeu é sempre aquele miúdo que está um bocado à parte nas várias coisas, digamos assim, não é? E isso tem muito a ver com a sua personalidade. Com a sua personalidade, digamos assim, exato. Ou falta dela, não é? Não, com a sua personalidade, que é criada pela legislação que lhe deu vida, digamos dessa forma. O Banco Central Europeu tem efetivamente como quase regra única, ou olha quase exclusivamente para a inflação. E por isso, há bocado, quando falavas das campainhas que estão a tocar no Banco Central Europeu, eles não têm essa... estão desligadas, quer dizer, enfim, não sei se existem. Aí não há alarme não parece que estejam propriamente a olhar para o tema. As guerras cambiais, como disseste, são um tema que é falado, mas nunca pelos próprios banqueiros centrais, digamos. Mesmo quem falou do tema foi um ministro e não um banqueiro central. Os banqueiros centrais são muito avessos a falar sobre o tema. Aliás, a última vez que me lembro de um banco central ter abertamente falado sobre taxa de câmbio foi o Banco Central Suíço, quando pôs os 1,20 como máximo de valorização do franco suíço, porque também estavam numa situação em que a fuga de capitais para a Suíça estava a criar dificuldades enormes à própria economia do país, mas é efetivamente raro vermos mesmo Ben Bernanke, que fala sobre quase todos os assuntos, falar especificamente sobre aquilo que efetivamente é uma política de desvalorização do dólar no sentido de ajudar a economia norte-americana. O objetivo nunca é esse, não é? Declaradamente. O quantitative easing tem exatamente a ver com isso, e aliás creio que o termo guerra cambial surgiu exatamente na altura, no rescaldo do quantitative easing, quando se percebeu que os fluxos de liquidez estavam todos a ser canalizados para mercados emergentes e estavam efetivamente a prejudicar essas economias emergentes no sentido de valorizarem as suas taxas de câmbio face ao dólar. E esta é uma das questões muito interessantes do mercado cambial. Ao contrário dos outros mercados, em que podemos alegar que um ativo tem um valor intrínseco e podemos estar a falar desse valor intrínseco, no mercado cambial estamos sempre a falar de uma relação de valores. Ou seja, o euro não vale nada de per si, vale apenas contra alguma outra moeda e, portanto, é sempre muito difícil, quando olhamos para o comportamento do euro-dólar, perceber o que é euro e perceber o que é dólar, digamos assim, na sua evolução. Agora, o que percebemos, efetivamente, é que desde as famosas declarações de Mário Draghi, digamos assim, ou seja, desde o verão de 2012, temos um euro a valorizar-se de forma bastante significativa, mais de 10% face ao dólar nesse período. E isso é coincidente com o tal menor risco sistémico, que já falámos várias vezes, e potencialmente com alguma repatriação também de ativos para a moeda euro que tinham saído da moeda euro na altura mais quente, em que se falava da desagregação da própria União Monetária, e era natural que pelo menos parte de alguns fluxos monetários fossem desviados da moeda euro para não estarem a correr esse tal risco sistémico que entretanto termina. Agora, não sendo, olhando para um valor de 1,36, é mais ou menos onde o euro está atualmente, não é o valor máximo a que já esteve e, portanto, como o Nuno dizia, já tivemos a 0,8, já tivemos a 1,6 e ainda estamos cá. O problema é que estamos em muito pior forma do que estávamos tanto quando estivemos a 0,8 como quando estivemos a 1,6. E aquilo que efetivamente me preocupa quando olho para a taxa de câmbio do euro, e sem achar que efetivamente há aqui uma enorme capacidade de fazer essa taxa ir para um lado ou para o outro, porque acho que efetivamente é difícil, particularmente então quando estamos a falar de guerra entre aspas, com outros bancos centrais, é difícil estabelecer um caminho e ir por aí. O que me preocupa efetivamente é um contexto em que a procura interna da zona euro já teve efetivamente melhores dias, em que olhamos para os vários dados macroeconómicos, mesmo dos países core, e não são propriamente economias que estão pujantes, para usar uma expressão quase irónica, e
portanto, um euro mais forte não vai ajudar. Um euro mais forte, hoje estava a ler um research, creio que era da Goldman, que dizia que 10% de valorização do euro é menos 0,5% de PIB na zona euro, mais coisa, menos coisa, isto enfim, vale o que vale, mas não deverá andar muito longe da realidade. A diferença entre termos uma recessão de 0,2 ou 0,3 na zona euro ou temos uma recessão de 1% é significativa e é particularmente significativa para os países periféricos e para o caso português, que é aquele que nos preocupa mais enquanto obviamente, cidadãos deste país. O caminho que Portugal tem para seguir é um caminho extremamente estreito, que foi muito apoiado por um crescimento de exportações que já vinha de 2010, 2009, 2010 e que desacelerou significativamente já durante o ano de 2012 e, portanto, não se espera que 2013 tenha uma componente de exportações muito significativas e, se tiver essa componente de exportações, é prejudicada claramente com a valorização do euro. Não podemos... Até porque Portugal tinha como objetivo também mudar aqui um pouco o destino das exportações, que eram em grande parte canalizadas para a União Europeia, mas agora teriam de ser para outros países. E isso foi feito de alguma forma durante o ano de 2012, olhando para o perfil das exportações portuguesas, vê-se um aumento claro daquilo que são as exportações para fora do espaço da zona euro, embora continuem a ser bastante menores do que aquelas que exportamos efetivamente para países da zona euro. Agora, dado que as exportações são mais complexas e podem eventualmente ser prejudicadas por esta força, ou serão prejudicadas caso esta força do euro se mantiver ou até aumentar, e dado que não temos rigorosamente nenhuma boa notícia por parte da componente de procura interna, isto só torna o nosso ajustamento mais complexo de fazer e com um nível de discussão, com um nível de risco de discussão também muito mais alto. É óbvio que o Banco Central Europeu não vai tomar medidas por causa do que se passa em Portugal, não é relevante para o conjunto da economia da zona euro, mas era bom que, pelo menos, se não tivéssemos um papel ativo, digamos assim, em termos de manipulação da nossa moeda, pelo menos não nos deixarmos ser desesperadamente manipulados pelos outros. Neste sentido, e juntando a isto o facto de o Banco Central Europeu ser o único Banco Central Mundial que neste momento está a diminuir o seu balanço com o pagamento dos LTROs, vamos ter reunião do Banco Central Europeu esta semana, não se espera que saia grande coisa ou grandes novidades em termos de política, de medidas de política monetária não convencionais, mas se calhar o Banco Central Europeu vê-se efetivamente forçado a ser mais proativo no seu não quantitative easing, não é? Tipo, pronto, ou seja, num quantitative easing não declarado, do que propriamente o teria que fazer caso o euro não estivesse a ter este comportamento. E não atuando nas medidas não convencionais, nas medidas que têm ao seu dispor mais tradicionais. Um corte na taxa de juros ainda tem aqui algum significado, mesmo neste cenário de uma guerra cambial? Sim, teria de facto algum impacto, podia ser um impacto de curto prazo, mas era um sinal que se dava ao mercado. Quando se fala das ferramentas que os bancos centrais têm, o vocabulário usado e a terminologia usada é muitas vezes em si mesmo uma ferramenta poderosa, aliás, como vimos no passado. A política cambial não é vista em si mesmo como um fim de política ou de um banco central, como a política cambial, enfim, não é vista como um fim, mas é vista como um meio para atingir determinados objetivos. E nessa perspectiva, e pegando ali no que o Diogo disse, a verdade é que, se calhar, os bancos centrais hoje em dia não têm assim tantas ferramentas para manipular, pelo menos como era há 10, 20, 30 anos atrás, onde intervinham diretamente no mercado, não se vislumbra que hoje em dia qualquer banco central tenha esse tipo de abordagem, já é algo que tem caído em desuso. A exceção foi, de facto, por exemplo, ali exatamente o Banco Central Suíço, que alertou que iria fazer isso, e só pelo facto de ter alertado e sinalizado que poderia intervir, a taxa de câmbio ajustou imediatamente, e, portanto, daí nós não sabemos o que é que tem mais importância, se é a sinalização de determinada política, se é em si mesmo a própria política, mas não podemos deixar de esquecer que esta recuperação do euro, face nomeadamente ao dólar, tem a ver com a maior confiança que a zona euro tem e que os investidores têm na zona euro, depois de todas as ações e de todas as medidas que foram tomadas para ganhar e para solidificar o próprio sistema financeiro aqui na zona euro, mas também pelo facto de todas as medidas não convencionais que o Banco Central Europeu adotou foram ou tiveram como contramedida operações de esterilização de liquidez. E, portanto, ainda há uma semana assistimos a isso, não é? Ou seja, o LTRO de dezembro de 2011 foi parcialmente agora secado
através o Banco Central Europeu convidou os bancos a devolverem parte do dinheiro. E uma das políticas do Banco Central Europeu tem sido sempre, e um dos cuidados que eles têm com a linguagem, é sempre que fazem medidas de injeção de liquidez ou põem linhas extraordinárias para o sistema financeiro, ou linhas de emergência para o sistema financeiro, um dos cuidados que eles têm é que, atenção, que esta liquidez vai ser esterilizada. E, portanto, isto é importante. Estamos sempre a secar, sempre muito cuidado com a massa monetária, e, portanto, se queremos fugir a 7 pés da inflação, obviamente que isto vai ter uma repercussão na taxa de câmbio e na valorização da taxa de câmbio. Portanto, é uma conclusão e é uma consequência imediata, não é? E ainda, Diogo, só para terminarmos esta conversa em torno da guerra cambial, quando se olha para o que os bancos centrais estão a fazer, podemos dizer que tem resultado? Uma perspectiva do apoio à economia e não só de desvalorização das respectivas moedas. Eu acho que os bancos centrais são enfim, não sei quem vai fazer a história da crise financeira a partir de 2008, que ainda hoje existe, mas eu acho que os bancos centrais têm um papel enorme aqui e foram, de facto, altamente relevantes para estabilizar a economia. O nível de intervenção que uma Reserva Federal fez desde 2008 é qualquer coisa de perfeitamente tanto gigantesco como não visto como sem precedentes até hoje. Mesmo o Banco Central Europeu, dentro da sua ortodoxia, digamos que, aliás, o Nuno dizia há pouco que era importante a sinalização, e o melhor exemplo de sinalização são as OMTs do BCE, não é? Que nem sequer ninguém sabe como é que podem ser ativadas, e toda a gente fala das OMTs como um game change moment nos mercados, apesar de, para todos os efeitos, elas nem sequer existirem, não é? Foi só mostrar a bazuca que está ali no armário atrás e nem sequer sabemos se ela funciona efetivamente ou não, ou pelo menos acreditamos que ela efetivamente funciona. O contrafactual é sempre difícil de fazer e, aliás, esse foi um tema enorme da campanha presidencial norte-americana. Relativamente havia muita gente a dizer, bom, mas a Reserva Federal fez tudo isto e o que é certo é que a economia continua sem criar empregos suficientes e com um mercado imobiliário complicado, coisas que, entretanto, até já se foram alterando. O problema é sempre, se não o tivessem feito, onde é que estávamos, não é? E, portanto, de alguma forma, o facto de algo não produzir resultados visíveis e práticos de imediato não quer dizer que não existissem resultados que existiriam e seriam negativos caso essa atuação não tivesse sido feita. Diogo, e deixa-me reservar estes últimos minutos do nosso programa só para recordarmos as distinções que a Euronext Lisbon fez relativamente a 2012, prémios no mercado de capitais, e na entrega destes prémios, o presidente da Bolsa alertou as empresas portuguesas para não esquecerem os pequenos investidores nacionais que apoiaram as empresas na pior altura. 20 prémios divididos por 10 categorias. A NYSE Euronext Lisbon distinguiu as entidades do mercado de capitais que mais negócio transacionaram em 2012. O BPI arrecadou 4 prémios, 3 foram para o BCP e 2 para o BES Investimento. Do lado das empresas, a vencedora foi a Portucel, distinguida por ter tido o melhor desempenho em bolsa, em evolução de preços e pagamento de dividendos. Luís Lajinha de Sousa, presidente da NYSE Euronext Lisbon, afirma que o mercado de capitais é visto cada vez mais como uma fonte de financiamento alternativa à banca e a crise serviu para demonstrar isso mesmo. Mas é também no mercado de capitais eficiente, regulado e transparente, que se encontram opções para que as empresas se financiem, para que os cidadãos possam ter acesso a investir diretamente nas empresas e partilhar também o benefício que essas empresas possam vir a ter, naturalmente também com os riscos, porque não há retorno sem risco. Lajinha de Sousa alerta agora para as empresas portuguesas não esquecerem os pequenos investidores nacionais que apoiaram as companhias quando não podiam financiar-se nos mercados internacionais. A ligação ao mercado deve ser uma ligação permanente. É claro que em determinados momentos pode ser mais fácil que noutros, mas deve ser uma ligação permanente e mesmo que as condições externas permitam que as empresas acedam ao financiamento internacional, e é bom que isso aconteça, devem também manter uma ligação tão abrangente quanto possível com o mercado doméstico. Mas há outros desafios para o mercado de capitais este ano. A introdução da taxa sobre as transações financeiras vai ser mal recebida pelas cotadas.
E esta taxa, indo para a frente, ela pode parecer pequena, porque falam-se em valores de 0,2%, 0,3%, mas isto tem implicações brutais, dados os volumes movimentados no mercado. Isto pode representar vários milhões de euros. E, portanto, há aqui de facto uma combinação de ingredientes que tem tudo para poder dar mau resultado se não houver o máximo cuidado. No encerramento da entrega de prémios, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro realçou a importância das empresas considerarem o mercado de capitais como uma fonte de financiamento natural. Carlos Moedas avançou ainda que o governo está a estudar formas de estimular o acesso ao mercado de capitais. Teremos que trabalhar de forma cada vez mais intensa, também no âmbito da política fiscal, para estimular a diversificação de fontes de financiamento. A capacidade das PMEs em aceder ao mercado de capitais, porventura de forma agregada, como exemplo. Devemos também identificar e eliminar eventuais enviesamentos no sentido do recurso ao crédito bancário. Esta foi a segunda edição dos Prémios da Bolsa. Para o ano há mais vencedores no mercado de capitais. E assim termina este Bull & Bear. Boa noite, boa semana.